E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar sobre a indústria brasileira. Então eu quero começar conversando com vocês sobre a indústria brasileira contemporânea. Como que é esse formato, enfim, vamos lá. A indústria brasileira ela é de certa forma diversificada, tendo ali por exemplo a indústria química, a indústria automotiva, a indústria de eletrodomésticos que fabrica ali as televisões e várias outras coisas. Mas de certa forma o problema da nossa indústria é que ela é muito concentrada em algumas regiões, como por exemplo a região sul e sudeste do país. A atividade industrial no Brasil ela não era muito relevante até mais ou menos ali o século XIX. Então, de 1830 até mais ou menos 1929, o Brasil passou pelo período da expansão cafeeira. E todo esse período foi muito importante não só para o desenvolvimento da economia nacional, mas também para o desenvolvimento industrial do país. E quem se beneficiou principalmente desse período foi tanto o estado do Rio de Janeiro quanto o estado de São Paulo, tá legal? Então, antes do Brasil se industrializar, o principal produto da economia era o café. Então a produção cafeeira ela proporcionou o enriquecimento dos empresários envolvidos ali na sua produção e também toda a sua exportação, e parte do lucro acumulado com as exportações foi investido na importação de máquinas, na instalação das primeiras fábricas e também na construção de infraestrutura de transportes, como por exemplo as ferrovias. E também nesse período foram feitos ali muitos investimentos em produção e distribuição de energia elétrica, mas não só isso, foi também feito um fortalecimento ali dos bancos dessa região, tá legal? Então já no início do século XX, a economia mundial enfrentou graves períodos de crise, que tiveram ali repercussão negativas na produção do café no Brasil. Então a exportação do produto desse café diminuía bastante ao longo das crises, causando cada vez mais prejuízos ali nos produtores de café. Então essa atividade econômica, ela foi se tornando aos poucos cada vez menos lucrativa. Então as duas guerras mundiais do século XX impulsionaram ainda mais a produção industrial no Brasil. Então com a queda na produção industrial dos países envolvidos nesses conflitos que eu comentei com vocês, faltaram ali muitos produtos nas prateleiras dos brasileiros. Então a solução foi produzir internamente o que antes era importado, o que contribuiu muito para o desenvolvimento da atividade industrial aqui no Brasil, tá legal? Um outro período que vale a pena comentar é o período de crescimento industrial no Brasil, que foi principalmente desenvolvido no governo de Juscelino Kubitschek. E ele acabou oferecendo várias vantagens para atrair as indústrias brasileiras para o Brasil. Então, por exemplo, as primeiras que se instalaram nesse período foram as indústrias automobilísticas, como eu comentei já lá no início com vocês. Então agora, eu queria comentar com vocês algumas características da industrialização no Brasil. Então a industrialização brasileira, ela acabou ocorrendo tardiamente, e ela teve ali de certa forma como objetivo a substituição das importações, tá legal? E um outro ponto que vale comentar é que essa industrialização tardia ou retardatária, ela pode cair dessas duas formas na sua prova, por exemplo, ela acabou ocorrendo cerca de 200 anos depois da Revolução Industrial iniciada ali na Inglaterra no século XVIII, tá legal? E ela teve também como objetivo a substituição da importação, que foi um fator muito importante. Porque, por exemplo, anteriormente, a maior parte dos produtos eles eram importados. E esses produtos que eram importados, eles começaram a ser fabricados aqui internamente, aqui no Brasil. E eles foram muito bem recebidos pelo consumidor final, porque acabava também tendo um preço muito mais baixo, tá legal? Então agora vamos conversar sobre a concentração e sobre a desconcentração industrial no país, tá legal? Então a região sudeste é onde possui a maior concentração industrial de todo o território nacional. E São Paulo foi o estado onde a industrialização ocorreu de forma muito mais intensa, principalmente ali na primeira metade do século XX. Então, como exemplo, ali na década de 1970, o estado de São Paulo ele era responsável por mais ou menos 58% de toda a produção industrial no país. Mas já em 2012, a produção industrial do estado de São Paulo, ela representava 36% de todo esse total do país. Ou seja, acabou diminuindo um pouco essa concentração da industrialização no país, tá legal? Mas como eu acabei de comentar com vocês, nos últimos anos vem ocorrendo uma relativa desconcentração industrial. Ou seja, existe ali uma tendência de distribuição das empresas industriais pelo território brasileiro, saindo um pouco aqui da região sul e sudeste, tá legal? E essa desconcentração industrial vem acontecendo também pelo fato do alto custo dos terrenos, dos aluguéis, dos impostos, e que isso acaba ajudando a desconcentração industrial, porque muitas empresas vão procurar ali onde tem terreno mais barato, onde tem um aluguel mais barato, onde o imposto é mais barato, enfim. Então, para atrair a instalação das indústrias, os governos estaduais e municipais, eles têm oferecido ali várias vantagens para várias empresas, como por exemplo, a isenção de alguns impostos, a doação de alguns terrenos. Assim, novos polos industriais têm se formado em outras regiões do país, não só aqui na região sul e sudeste, tá legal? Ainda que com todos esses incentivos que eu comentei com vocês,
A região sudeste, ela continua a concentrar ali a maior parte do número das empresas industriais e também o mais importante parque industrial do país. Agora eu quero comentar com vocês sobre a infraestrutura em transporte rodoviário. O sistema de transportes, ele é formado pelas ferrovias, hidrovias, pelos portos, pelos aeroportos e por rodovias. No Brasil, o sistema mais priorizado é o rodoviário. Ou seja, essas estradas, enfim, que eu estou mostrando nesse vídeo para vocês. Então, com o desenvolvimento da atividade industrial no país, as rodovias, elas se tornaram fundamentais para atender às necessidades de circulação, por exemplo, das matérias-primas e também da distribuição de algumas mercadorias. Porque, por exemplo, alguma mercadoria se produz em um X estado e ela precisa ser levada para outro estado. E grande parte delas é transportada por meio dessas rodovias, ali com os caminhões, enfim. Então as opções pelas rodovias como principal meio de circulação, ela vem ali a partir da década de 1950, o que acabou acontecendo devido à expansão industrial automobilística. E também nessa época, acabou ocorrendo uma mudança da capital do país para a região ali do centro-oeste, o que acabou contribuindo muito nessa construção de várias e várias ferrovias, para conseguir ligar todo o país nessa região do centro-oeste, que seria a nova capital. Mas mesmo que o sistema rodoviário tenha sido escolhido como o principal do Brasil, as políticas de investimento em infraestrutura ainda são muito insuficientes para manter ali as estradas em boas condições. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente passa em várias estradas e elas sempre estão esburacadas, sem sinalização, às vezes sem farol, sem iluminação, e isso vai gerando vários problemas para os motoristas, como por exemplo, vários acidentes, enfim, acaba gerando muitos transtornos para todos esses motoristas que vivem nas estradas, né, como por exemplo os caminhoneiros. Porque pensa, o caminhoneiro ele passa várias e várias vezes nessa mesma estrada. E essas estradas todas esburacadas acabam gerando vários transtornos, não só para esses caminhoneiros, mas para toda a população que passa nessa região, nessa área, né? Então, ainda que o sistema rodoviário tenha sido priorizado com todas essas reformas, essas construções, ele ainda é muito precário em quase todo o país. Então, no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, claro, a sua sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!